Boa noite, Simone. Oi, tudo bom? Boa Tu- noite. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Frio aí em Biúna? Tá, mas nada comparado com quinta passada. Ah, Tá sim. melhor, É, melhorou né? bastante. Melhorou alguns graus. É, pelo menos uns 7 ou 8 graus, eu acho. Por isso melhorou bem. Né? Só Mas tá aqui, friozinho. aqui na semana passada deu geada, né? Hum, Se acordava, ainda às 9 da manhã tinha gelo no telhado. que coisa, não? Uma Aí onda de queima, frio. né? É, queima. Queima, as plantinhas, né? Queima as coisas. É, Isso. a nossa lavoura deve ter ficado bem prejudicada aí, né? Sim, nesses lugares deve ter. Muita coisa se perdeu aí. Sim, infelizmente. Mas até a gente percebe até nos passarinhos. A gente põe, né, aqueles bebedouros, eles não aparecem. Estão todos recolhidos, né? É. Bruna! Sim, inclusive eu aqui, ó. Ai, que Como você saudade. está? Tudo bem? Com frio, tô bem. Tô Saiu ótimo. do calor, né? Nossa Senhora, que diferença. É. Ah, você não pegou a semana passada que a gente está falando aqui, 4 graus, 3 graus de temperatura. Não, não peguei, gente, não peguei. Ai, não, tava frio, hein? Você é louco. Ah, muito gelado. É, não, mas eu tô com frio agora já. Não sei se para todo mundo tá. Para mim tá super Não, frio, mas assim. tá friozinho, sim. E a Simone? A Simone até tirou o microfone. Volta aí, Simone. É que Bom, assim, pelas comparado. fotos, vocês Oi? curtiram bastante, né? Pelas fotos, vocês curtiram bastante. Eu aproveitei como se fosse minha última viagem da vida, assim. A gente nunca É, Nada sabe, né? exagerada. A gente nunca sabe. Então eu vivi como se não houvesse amanhã. Nossa, que perigo, né? É, é. mas deu tudo certo. Gratidão, foi sensacional. Seu E pai o ainda não frio? voltou, né? Não, eles ainda estão lá. Hum. Eles ainda estão lá. E o frio, Muito bem. Simone? Eu não gosto. Eu queria ter uma casa lá no Nordeste para poder ir para lá. Ai, que delícia. Já que estou em home office mesmo, né? Onde tiver Wi-Fi, eu trabalho. É isso mesmo, tá certíssimo. É. Pode me levar, mãe. Eu aceito. Eu levo, meu amor, eu levo. Que lindas. Ai, gente, que legal. Tava com saudades de vocês já. Nós também. Ah, que legal. Eu tava falando com a Bianca agora, né, Bi? Cadê você? Quero ver seu rosto, não foge, não. Ah, peraí. Eu ainda tô me arrumando. Oi, Paulo. Oi, Paulo, Boa boa noite, tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo Tudo certo. bem. Boa noite. Oi, Marília, boa noite. Oi, Oi, Tina. tudo bem? Tudo jóia. Aí. Gosto de ver os rostinhos de todo mundo. Tô aqui. Azul. Tô esperando a Bianca até agora. Não vai dar o gato. Tá se arrumando, tem todo um Tá- processo. Tá passando maquiagem. Tá. Ela nem responde. Ó, veio, voltou. Gente, quem vê, bem. Mesmo. Ih, Ela foi pôr o pijama. Ó,
Olha aí, mãe, não dá nem para disfarçar que é um moletom com você fala. E tá tudo bem também. Já estou pronta para dormir. O Bruno, e ela usou a sua assinatura nas semanas passadas, viu? Eu fiquei sabendo ontem. Eu entrei na aula, tinha uma Bruna Tataquevic ali. Eu falei, uau! Eu dei risada. Tem uma homônima e nem sei, né? Essa foi boa. Ai, Bi. Ela mandou mensagem para mim. Bru, você vai entrar como você mesma, né? É que agora eu vou voltar a ser. Eu acho que eu vou. Mas dá para mudar o nome, Bi. Eu mudava. Boa, mãe. Boa, boa. Eu estava com sua foto e com seu nome, não sabia. Ah, foto não dá. Só nome. Tá. Tá valendo. Ai, ai. Muito bem. Vamos começar. Vamos. Vamos. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. A Bruna caiu. O Bia, você está com o host ainda? Não, então Não? eu vou ser eu, aí agora Eu vou ter ser eu. foi por isso até que eu perguntei se ela vinha, que eu falei assim, eu não vou estar mais com o host, né? Então. Mas agora, pelo jeito, não tá com ninguém, né? Eu acho que ela ia te Ah, passar. Ela aí voltou. caiu. Eu caí porque eu percebi que eu tinha entrado pelo link, não como host. Senão eu não consigo passar o host aqui. Pronto, feito. Aí. Acho que podemos começar, né? Bom, Sim. Bruna, na sua ausência, nós avançamos aqui no capítulo 4. Estamos falando sobre a pluralidade, né, das existências. A gente abordou aqui reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos, transmigração progressiva. E vamos começar aqui, ó, destinação das crianças, já começamos esse aqui, destinação das crianças após a morte. Maravilha. Eu vou assistir as outras aulas. Fiquem tranquilos. Então, paramos aqui. Questão 199. Né, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Né, essa é uma das questões que já ressalta a importância e a justiça, né, da reencarnação. Porque se você tem uma idade de criança, 4, 5, 10 anos, né, qual seria a justiça divina de alguém que vive 4 anos em relação ao outro que vive 50, 90, 100? Não tem justiça nenhuma dessa forma, não se justificaria em nenhuma hipótese a morte de uma criança, né? Se você pensasse em uma única vida.
seria algo completamente desproposital. É a razão pela qual muitos pais ficam revoltados, né, quando perdem um filho. Exatamente por isso, porque se não tem essa visão, né, de que a vida não é só esta, realmente é difícil de você aceitar, né, de perder um filho, por exemplo. Porque, né, que mal ele fez para poder desencarnar tão cedo. Aliás, eu recomendo a vocês um filme chamado Corajosos. Já assistiram? É um espetáculo de filme. Um dos melhores que eu já vi na minha vida. E ele é feito por um dirigente religioso, lá uma das igrejas norte-americanas, mas a essência do filme é espetacular. E ali trata tem uma passagem que trata essa questão, né, do desencarne de uma criança e as consequências disso, né? Então é interessante. Recomendo a vocês não só por essa passagem, mas o filme todo. O filme é um espetáculo. Não percam. Ele é de 2011. E Dá para assistir ele aonde? Você sabe? olha, eu sei que tem no Netflix. Tem no Ótimo. Netflix. Eu volto e meia, ele passa por aí. Mas eu sei que no Netflix tem. E associado a esse tem mais um extraordinário que se chama Desafiando os Gigantes, que é do mesmo autor, é o Alex Kendrick. Esse Alex Kendrick, ele é um dirigente religioso. E ele estava tão desesperado porque os jovens não iam à igreja. E ele não sabia mais o que fazer para atrair o jovem. E ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme. E aí ele conseguiu, né, nos Estados Unidos as coisas são mais fáceis, né? Ele conseguiu, através da igreja, acho que $25.000. E com isso ele comprou um equipamento básico de cinematografia e ele mesmo foi o diretor, ator, autor, e aí convidou, né, os próprios membros da igreja para participarem do filme. E assim foi. E, olha, você vai vendo, são vários filmes, tá? Mas você vai vendo a crescente dele se desenvolvendo como diretor, como ator, é um espetáculo. Então, vale a pena assistir. Então, por que a vida se interrompe na infância? Agora, pensando do ponto de vista espiritual, né? Sabendo que a vida não se encerra nesta única encarnação. Ora, tem basicamente duas questões. Uma que é para o próprio espírito, porque muitas vezes, quando alguém se suicida numa encarnação passada e deixou de cumprir, por exemplo, 5 anos, 10 anos da sua existência anterior, ele volta numa existência curta para cumprir aquele prazo que ele ficou devendo, entre aspas, para a lei, porque tirou a sua própria vida. Então ele volta numa existência mais curta para cumprir um prazo menor. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, naturalmente, uma grande provação para os pais. Por várias razões, aí tem que ver o contexto, né, de como veio a história, né, desses pais em relação ao filho. E também por essa questão de que nós não estamos no controle de nada. Né? Então, a Bruna falou, eu viajei como se não tivesse amanhã. Claro, com consciência, com bom senso, todos os dias de nossas vidas deveriam ser assim. Porque, na verdade, nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Né? Então, trabalhar, pensar e realizar em cada dia de nossas vidas é uma atividade muito importante.
E isso gera também, ao longo do tempo, um desprendimento, né? De que justamente nós não estamos no controle das coisas, então nós vamos trabalhando dia a dia. A própria mensagem da oração dominical já nos fala isso, né? Porque diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não fala hoje, amanhã, daqui 2 semanas, o mês que vem, o ano que vem. Não, ele fala hoje. Hoje tem 24 horas. Né? Então, nós não queremos dizer com isso que você não tem que fazer planejamento, que você não tenha perspectiva futura, todos nós temos que ter. Mas não a ansiedade de viver o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. Planeje o dia de amanhã, mas viva o dia de hoje. Né? Isso é essencial. Então, pode ser uma grande provação para os pais e para a própria criança também, que tem aquele tempo muitas vezes para cumprir. Né? Os espíritos responderam assim: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida, antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, provação é uma lição, uma aprendizagem. Expiação é quando você provocou um determinado problema e agora você está sofrendo as consequências dele. Né? Então, quantas vezes a gente vê um casal que, por exemplo, quer ter um filho e não consegue? Isso são razões espirituais, nitidamente. Por quê? De alguma forma houve um abuso, ou houve uma indiferença, uma imprecisão do passado, e agora que você quer, porque você desprezou no passado, você não tem. Então, isso acaba acontecendo. E também é muito comum de pais que, quando entendem a situação, ou às vezes até adotam um filho, a engravida. Justamente porque entenderam a situação. Quando você entende a situação e não luta contra ela, aí você volta a um estado de naturalidade e você cria até condições físicas para que os processos voltem a caminhar normalmente. Então, quantas vezes, né, pais que, eu já desisti, não consigo engravidar, desiste. Aí vem o filho. Porque desencucou, porque compreendeu que não é ele que está no controle da situação. Ou quando adotam, né? Adotam um filho e, na sequência, a esposa engravida. Né? Mas como? Não conseguia antes? Pois é, porque houve um entendimento, houve uma percepção da situação. Então, quando você tem a compreensão, a lição está aprendida. Quando a lição está aprendida, você segue em frente. Então, é sempre duro, né, a gente ver uma criança, né, desencarnando, mas também temos a certeza de que elas são muito bem recebidas no plano espiritual, são muito trabalhadas, né, para preservar essa energia que elas levam, né, e trazem consigo daquele corpo juvenil para explorar isso no sentido positivo, não só no crescimento na espiritualidade, como nas próximas encarnações. Então, isso também tem esse aspecto positivo, que é que toda aquela energia vai ser muito bem trabalhada pelos amigos espirituais para a próxima encarnação. Dúvidas aqui? Ok. Vamos falar agora de sexo nos espíritos. A primeira pergunta, né, que o Livro dos Espíritos traz sobre essa questão é: tem sexo os espíritos? O que vocês acham? Os espíritos têm sexo? Veja que a pergunta a pergunta se refere a espírito, não perispírito. O perispírito tem a formatação, a polaridade
de acordo, porque é ele quem forma o futuro corpo que vai reencarnar. Mas o espírito é a essência, é a centelha, é a energia. Energia não tem sexo. Energia é energia. Então, a resposta é clara, né? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização, da estrutura física que nós temos. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, né, vamos refletir aqui. O espírito não tem sexo. Quando nós reencarnamos, nós vamos assumir uma polaridade, que pode ser masculina, feminina, e aqui, naturalmente, vamos passar por esse tema. Entre uma polaridade masculina e uma feminina, existe um leque gigantesco de possibilidades. Por quê? Porque você pode estar na polaridade masculina, num corpo masculino, com uma psicologia feminina, e vice-versa. E a dosagem ou o termômetro da intensidade de um e de outro, isso varia completamente. Então, você tem pessoas que são no corpo masculino com uma tendência muito forte masculina, e você tem pessoas com corpo masculino com uma tendência feminina muito forte. E tem uma gama no meio do caminho aí. Então, quando a expressão sexual, hoje se comenta tanto isso, a expressão como uma pessoa se expressa sexualmente, nada mais é do que um aspecto da evolução dela, naquele instante. E nós não estamos falando aqui de busca de prazer sexual, nós estamos falando de identidade espiritual. Então, essa identidade, ela é um leque. E se ela é um leque, justifica tudo o que a gente pode entender, tudo que a gente vê, todas as expressões que são possíveis, porque está num leque. Agora, então, aí a gente, só por esta análise, a gente já descarta questões de, mas isso pode ser um desvio. Não, não é desvio, é um processo de evolução do espírito, não existe desvio. Agora, nós, pela própria lei, temos um corpo masculino e um corpo feminino para renascer, e vamos escolher um deles. E de acordo com a nossa necessidade evolutiva, nós podemos ter polarizações diferenciadas, inclusive ao longo da jornada também. Então, nada normal, nada crítico, nada difícil, tudo compreensível, e nós devemos realmente entender isso com muita naturalidade. E também tirar da frente os extremismos, né? Tanto o extremista machista quanto o extremista feminista. É uma questão completamente fora de contexto, né? Porque se você pode, na reencarnação seguinte, reencarnar na outra polaridade, o que você está firmando ou fixando posições tão fortes e extremistas? Não estamos naturalmente nos refletindo aqui a questão de violência, que isso é completamente absurdo e deve ser combatido sempre. Mas extremismos de qualquer natureza não são absolutamente justificáveis, porque nós somos uma energia, e essa energia vai se expressar através de um corpo, né? Então nós temos que tratar o tema com absoluta naturalidade, com absoluta tranquilidade. Faz parte do processo de evolução, né? Esse leque completo de atuação desta polaridade. É simples assim. Perguntas? Vejamos o que diz André Luiz no livro O Mundo Maior. Um livro excepcional. É o terceiro, é um dos que eu mais gosto dele. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais do que um aparelhamento de exteriorização. Olha que frase profunda. Porque aqui
André Luiz começa a colocar a questão da relação sexual muito além daquilo que nós trivialmente e vulgarmente muitas vezes observamos no nosso mundo. O sexo é colocado como um instrumento de exteriorização de um sentimento que você tem por uma pessoa. Então, da mesma forma como você precisa dos olhos para enxergar, você tem o sexo como exteriorização do sentimento que você tem em relação a outra pessoa. E se é uma troca de sentimentos, veja que aqui começa a entrar num outro campo, que é o campo da responsabilidade do ato. Porque numa relação sexual, você tem uma troca energética entre duas pessoas. E esta troca energética, ela pode ser perfeitamente sincronizada, quanto maior for o sentimento entre os dois, ou pode ser completamente desequilibrada, inclusive pendendo de forma negativa para um dos lados, ou às vezes para os dois lados. Então, o que a gente quer dizer com isso? Da nossa responsabilidade perante o ato. O ato é livre, né? Todos nós podemos escolher. Mas a responsabilidade das consequências do ato, essas são nossas. Nossa responsabilidade. E aqui eu quero trazer o próprio, no livro André Luiz, livro Nosso Lado, André Luiz, o primeiro livro, ele conta a história de Elisa. Elisa era funcionária que trabalhava na casa de André Luiz, né? Era uma empregada doméstica naquela época. E era jovem. E André Luiz, naturalmente, fazendo da sua atuação masculina como sendo preponderante e sem pensar absolutamente em sentimentos, deu vazão à atração que ele teve por ela e iniciou-a sexualmente. Consequência, claro que André Luiz não queria nada com ela, ele era casado e ela trabalhava na casa dele. Então, foi apenas uma aventura passageira que aconteceu, ele deu as costas para ela e nunca mais teve nada. Só que ela gostou. Ela ficou interessada. E, naturalmente, quando você tem algo que você gosta e não é correspondido, o que você vai fazer? Você vai procurar em outro aquilo que você não consegue mais com aquele que te deu aquela atenção, aquele carinho, aquilo que você gostou. Então, você procura em outro. Só que você procura em outro aquilo que estava com o outro e não vai achar. E aí você pula do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, resultado é que ela se tornou uma prostituta. E se tornou uma prostituta por causa da má conduta do André Luiz. E desencarnou muito mal. Aí, quando André Luiz está lá no plano espiritual, já em processo de renovação, ele está visitando uma das enfermarias e encontra com esta jovem. E quando ele viu a jovem, ele não a reconheceu de imediato, mas quando começaram a contar a história dela, ele a reconheceu. E ficou profundamente constrangido e envergonhado da sua atitude, porque ele havia sido responsável pelo estado em que ela se encontrava naquele momento. É óbvio que todos nós temos livre-arbítrio e podemos falar não, né? Não, eu não vou fazer isso, paro por aqui e acabou. Mas quando a pessoa não tem informação, não tem educação e não tem alguém para dar uma retaguarda, é uma presa vulnerável. E foi o que aconteceu com ela. Então, quem iniciou-a nesta vida foi ele, André Luiz. Então, ele foi o responsável por ela chegar no plano espiritual naquela condição. Ela estava muito mal, desequilibrada, perturbada e precisou de muito tempo para se recuperar. E o responsável era ele, André Luiz, por causa de uma atitude impensada, descontrolada e simplesmente por impulso. E aqui vem o grande fiel da balança. Então,
o sexo é livre, né? Cada um vai fazer a sua seleção, mas a responsabilidade decorrente é consequência nossa. Então, apenas tenhamos responsabilidade. É só isso que a gente precisa ter. E saber que podem existir, sim, às vezes, aventuras que aparentemente são extraordinárias e maravilhosas, mas que vão estar te comprometendo, às vezes, não só para esta encarnação, mas para muitas outras, por causa de um ato impensado. Então, é só termos responsabilidade, critério, cuidado e seguimos a vida. Mas compreendendo isso, a relação sexual, ela não é pura e simplesmente uma questão de atração física, mas ela é, sim, uma troca energética. E como troca energética, ela deve ser compreendida e interpretada de acordo, para que a gente não incorra em erros como aconteceu com o André Luiz. Dúvidas, perguntas? Eu coloquei a frase aqui do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Porque muitas vezes na vida a gente vai falando as coisas, até muitas vezes sem pensar, né? Essa frase está no Pai Nosso. Todo mundo aprendeu o Pai Nosso quando era pequeno? Todos. Então, por que os nossos pais nos ensinam o Pai Nosso? Porque ele é uma prece importante, vocês não concordam? E por isso, todos os nossos pais, e não só os nossos pais, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, me fala uma prece qualquer, Pai Nosso que estás no céu, já começa a falar. Todo mundo ensina o Pai Nosso. E não é à toa, porque o Pai Nosso foi criado, desenvolvido, nada mais, nada menos pelo que o nosso governador, a inteligência suprema deste planeta, Jesus. Então, se foi desenvolvido por Jesus, é algo importante. Vocês concordam? Se o mestre desenvolveu, criou aquilo, e foi de uma forma totalmente espontânea, né? Porque foi naquele instante em que Pedro, de uma forma até infantil, vira para Jesus: mestre, mas então nos ensine a orar. E nesta pergunta de Pedro nasce o Pai Nosso, né? Que é realmente um condutor, né? Um reposicionador das nossas vidas perante o Criador. Então é algo importante. E lá no final, né, a penúltima frase do Pai Nosso, a gente não vai ficar falando do Pai Nosso todo, mas vem essa frase: não nos deixeis cair em tentação, né, e a última: nos livrai do mal. Se Jesus disse para não nos deixar cair em tentação, é porque a tentação é um problema. Concordam? Porque ele fala: não nos deixeis cair em tentação. E aí vem a pergunta: chocolate é uma tentação? É. Batata frita é uma tentação? É. Pizza. Sexo é uma tentação? É. Mas peraí. Jesus está falando lá, tá clara, a frase é clara. Não nos deixeis cair em tentação. Então eu não posso ficar tentado por sexo? Eu não posso ficar tentado por chocolate? Mas espera aí Jesus está pedindo demais, né? Não, mas a questão é justamente a interpretação e o entendimento que a gente tem das coisas e que a gente não pensa. Se vocês forem olhar no dicionário, a palavra tentação significa eu quero agora. Agora. Não é daqui 1 hora, não é daqui 2 dias, 1 semana, 1 mês. Eu quero agora. Isso é você ficar tentado. É neste instante. E você se deixa levar neste instante. Então, quando Jesus dizia para não deixar cair em tentação, era exatamente isso. Reflita um pouco no que está acontecendo para você não incorrer no erro.
É só isso. Ele não proibiu sexo, não proibiu você comer chocolate, pizza, batata frita. Não. Tudo isso é tentador. Mas se eu estou com o colesterol, triglicérides na casa do chapéu, eu não vou comer batata frita e pizza. E eu tenho que refletir nisso. Porque senão eu estou me matando, eu estou me prejudicando. Então eu tenho que pensar nisso. Ah, mas é tentador. É tentador, mas eu não posso. Não vou comer. Ah, mas é difícil. É difícil. Mas é por isso que a gente está aqui, para enfrentar as dificuldades, os desafios. E é a mesma coisa com o sexo. Ah, eu não queria, mas ela ou ele se ofereceu e aí foi. Não, não é assim. Nós temos que refletir. Neste momento, isso vale a pena? Eu conheço esta pessoa, eu quero estar com ela, né? Eu quero me relacionar, me aprofundar com ela de alguma forma. Faça alguma reflexão. Então, é só isso. Não cair em tentação é você refletir um pouco naquilo que você precisa e pode controlar. Não se deixar levar pelo instantâneo, pelo desejo até cruel de que você faça aquilo. E outros, para se livrar do problema, falam assim, a carne é fraca. Não existe a carne é fraca. Quem controla a carne é o espírito. Então, quando você fala isso, está falando, eu sou fraco. Por isso eu me deixo levar. Então, se eu sou fraco, eu tenho que me fortalecer. Fortalecer como? Vai exercitando, vai estudando, vai compreendendo. E vai usando a sua energia de outras formas. Porque a energia sexual, ela é uma energia. E na medida em que você vai criando coisas na sua vida, você vai usando essa energia também, porque a energia sexual ela é uma energia criadora. Através da energia sexual é que há a reprodução. Então, é o único momento em que nós, espíritos humanizados, somos co-criadores com Deus. É que Deus é o criador. Mas no momento da reprodução, nós somos co-criadores. Mas para chegar nessa situação, é o meu desejo, é isso que eu quero, eu estou preparado, é esta troca energética que eu quero deixar, que eu quero compartilhar, que eu quero usufruir, né? E controlar isso na nossa vida. Então, essa energia que eu tenho à minha disposição, se eu não puder usar agora, no ato sexual, no momento que eu estiver pintando um quadro, eu estou usando a energia. No momento em que eu estiver criando um texto, eu estou usando a energia sexual. No momento que eu estou fazendo a prática de um esporte, eu estou usando a energia sexual. Qualquer atividade em que eu me coloco na condição de um criador, eu estou usando a energia sexual. Então, outra falácia é você dizer, eu preciso extravasar a minha energia. Tem múltiplas formas de fazer. Não é só no canal sexual, tem outras formas. Então, use-as para você não se tornar um ser perturbado e sim um ser equilibrado. Use a energia sexual no ritmo, na duração certa, e se aquela não é suficiente, use outras. E quando for para efetivar naquele caminho mesmo, efetive. Mas sem perturbação, com naturalidade, com tranquilidade. Então, não nos deixe cair na tentação, a tentação é agora, só pensar um pouco, refletir um pouco, para não cairmos em armadilhas. Perguntas? A tentação é o sinônimo de impulso, né? Exatamente. E justamente o impulso é agora, né?
Você não tem um impulso para daqui um mês, daqui uma semana. O impulso é agora. Você teve impulso, pá! E aí você tem que, né, refletir. Espera aí. É o momento? É isso que eu quero? É dessa forma? Eu estou com a minha energia equilibrada? É só pensar um pouco. Para que a gente não faça bobagem, né? E infelizmente, a gente né, é obrigado a dizer essas coisas. Você tem determinados ambientes, por exemplo, você vai numa balada. Hoje em dia tem casas de shows com as chamadas dark rooms, em que você entra lá e você não é de ninguém e acontece de tudo. Independentemente de todos os riscos, né, de saúde que você pode ocorrer numa situação como essa, ainda mais em pandemia, o que você está buscando? É a tentação? O que você está buscando para entrar num lugar como esse? Não é uma crítica a quem faça isso, mas é a reflexão do que te leva a essa condição, né? Por que eu preciso dessa condição? Que é uma condição completamente oposta ao que Jesus nos coloca, né, no Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Por que você precisa cair nessa tentação? E tem que ser agora. E tem que ser desse jeito. Reflita só um pouco. Nada é proibido, né? Fala, Paulo. Então, todos os atos, seja sexuais, seja de qualquer forma, tem que ser feito de uma maneira responsável, né? Isso, exatamente. E essa palavra tem que estar associada à questão sexual, é responsabilidade. Né? Responsabilidade. Outro dia eu vi num programa, outro dia não, já faz tempo, acho que foi do Danilo Gentili. Era um senhor lá do Nordeste, me parece que ele tinha 35 filhos. E aí ele estava se apresentando e todo mundo dando risada, como se fosse um super-homem, entendeu? E aí você fica avaliando o seguinte, a forma como ele se apresentava era como se eu fosse, eu sou o macho, o varão, faço filho. Ele tinha, não sei se eram 9 ou 10 mulheres. E diz ele que convivia com todas elas. Por que isso? Por que você precisa desta necessidade? Porque a responsabilidade, se você tem 35 filhos, você é responsável pela educação dos 35. Mas é impossível. Me desculpa. Não, funciona dessa forma. A lei universal é assim. Você trouxe um filho ao mundo, você é responsável. E não adianta entregar isso para a mulher ou entregar para uma adoção. Não interessa. Você abriu mão da sua responsabilidade e está adquirindo um karma quando faz isso. É assim que funciona a lei. Você não tem o direito de se tornar um pai e entregar o filho para outra pessoa. Não, você é o responsável. Então não fizesse o filho. Mas não tem mais. E, aliás, hoje você tem contraceptivo gratuito em tudo quanto é lugar, né? Seja em hospital, seja em posto médico, você tem camisinha que é distribuída. Então, você hoje alegar, eu não sabia, tudo bem, pode até ter gente que ainda não conheça, não tem essa informação. Mas hoje isso está disseminado assim a mãos cheias, a todo canto, a todo lado, né? E inclusive com distribuição gratuita. Então, não dá para você se eximir da condição de que você foi um pai que falhou, porque você teve um filho e não cuidou dele. Então, ninguém vai conseguir cuidar de 35 filhos. Me desculpa, não há como. Né? Até porque eram de mulheres diferentes, então imagina, eles não conviviam todos no mesmo lugar, né? Cada um vivia nem na mesma cidade. Imagine a situação como é. É impensável isso.
Então, é uma pessoa que se comprometeu na sua encarnação. Uhum. Para quê? Para dizer que era um macho varão que fez 35 filhos, que é um super-homem? E daí? E a responsabilidade disso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a forma como a gente trata os temas, como a gente trata os assuntos. É a mesma questão de quando você tem o poder na mão, né? Ah, eu sou o presidente da República. Eu falei, e daí? Porque a responsabilidade que você tem é de conduzir muito bem, no caso brasileiro, são 210 milhões de brasileiros. É a sua responsabilidade. Então, eu não vejo benefício e mérito nenhum de você ser presidente. Porque você tem uma responsabilidade que, se você não agir direito, você está contraindo um karma, sabe Deus para quando. Então, nós temos que ter cuidado com as relações, né? Uhum. Uma relação com o outro, seja ela em que nível for, ela é como diria o Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, se você cativou de alguma forma alguém, seja pela razão que for, você se tornou responsável por isso. E não adianta você dar as costas e falar, tchau, não quero mais. Não é assim que funciona. Porque você envolveu outra pessoa, cativou outra pessoa, e a pessoa se encantou com isso. Então, você não tem como simplesmente dar as costas e tchau. Óbvio que você tem todo direito, às vezes não dá certo. Então, você casa, você tem todo o direito de separar, mas aí houve desgaste ao longo do tempo, houve conversa, etc. É uma coisa que se desenhou ao longo do tempo, né? E não como algumas pessoas que simplesmente faz a malinha e tchau. E a outra pessoa não tem a menor ideia do que aconteceu. Então, nós somos responsáveis pela relação com o outro. E quando o sexo entra na história, complica ainda mais, porque aí você tem a questão da troca energética. Além da troca de sentimentos, a troca energética de fato, física e espiritual. Então, somos duplamente responsáveis. É só isso, é só ter esse entendimento. Uhum. E, infelizmente, né, a grande maioria da população está ausente, né, desses conceitos. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Perguntas? Ainda no Missionários da Luz, está escrito assim: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-lo tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como uma qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos ao caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. E aqui vai ainda uma outra questão que é de fundamental relevância. Vocês acham que existe relação sexual no mundo espiritual? Em teoria, a gente não fala que a matriz é no mundo espiritual e que a Terra ou a matéria é cópia do que tem no mundo espiritual? Não é assim? Então, se tem relação sexual na Terra,
tem relação sexual no mundo espiritual? Boa pergunta, né? Assim, lembrem de uma coisa. As sensações físicas são físicas. Portanto, estão no corpo físico. Então, a explosão de um orgasmo, ela é física, não é espiritual. Porque é do corpo. É um trabalho do corpo. E por isso que ele está falando aqui a união, trocando a palavra união sexual por união de qualidades. Porque no mundo espiritual não existe essa sensação física. Porque ela é física, não é do espírito. Aí você fala, mas espera aí, eu já li no livro que existe um monte de regiões umbralinas ou regiões com vários perturbados do sexo. É verdade, existe. O próprio Chico Xavier nos contou isso, dizendo que ele visitou uma determinada região espiritual onde todos andavam nus e fazendo verdadeiras apologias como carros carnavalescos dos órgãos sexuais masculino, feminino, e era uma bacanal só. E ele chamou de mundo estranho esse local. Eu falei, mas peraí, se tem ou não tem, né? Porque se os espíritos estão lá fazendo, eles estão lá lembrando como fazer. Porque há esta diferença. Quando você, da mesma forma, quando você, por exemplo, ingerir álcool na Terra, você vai para o mundo espiritual, tem álcool? Não. Então, mas você fica com saudade da sua cerveja, ou do seu uísque, ou do seu gin, seja o que for. Você tem saudade. Você se lembra do gosto, do cheiro, mas você não tem isso lá. Mas então como faz? Exatamente. Aqueles que são desequilibrados e viciados nessas substâncias, o que eles fazem? Eles têm que vir à Terra e se acoplar ao perispírito de um encarnado para sugar a energia daquelas substâncias e ter novamente a impressão de que está consumindo álcool, drogas ou cigarro ou o que for. É a impressão através do contato mais físico, que traz a ele a lembrança. E assim se transformam em processos de obsessão, às vezes muito graves, onde os espíritos sugam as pessoas que bebem demais, as pessoas que fumam demais, as pessoas que fazem muito sexo ou que comem demais, e atraem espíritos nesta mesma sintonia, exatamente para sugar e se mesclar com o fluido do encarnado para ter novamente a sensação. Não sei se ficou clara essa ideia. Porque são dois mundos bem distintos. A matéria é uma coisa, então a sensação física é uma, e a do espírito é outra. A sensação é do sentimento. É da alegria de estar junto, é da alegria de rir junto, de estar ao lado, de trabalhar, de convergir para objetivos comuns. Isso tudo traz um ânimo, uma felicidade que muitas vezes é muito mais prazeroso do que uma relação sexual que dura alguns segundos, né, de prazer intenso. Então é isso que esse parágrafo está querendo dizer, né, que na parte espiritual o entendimento e usufruir destes momentos, dessa interação de relação com almas afins, produz muito mais intensidade e felicidade do que uma relação física de um prazer momentâneo e fugaz. Beleza? Perguntas? Nós vamos encerrar por aqui hoje.
Sem perguntas? Sem perguntas, só reflexões. Gente, qualquer pergunta é válida, né? Eu sei que o tema pode ser polêmico, mas é justamente para nossa reflexão, né? Muita coisa para assimilar. Sim, são muitas coisas para a gente assimilar, com certeza. E, inclusive para a gente abrandar os nossos conceitos, né? E quando vê uma pessoa que tem fisicamente uma polaridade e psicologicamente ou espiritualmente outra polaridade, para nós compreendermos que isso faz parte de um processo de evolução, né? E está tudo certo. A gente segue, entende, ajuda, colabora, conversa, vive naturalmente, faz parte da vida. É assim. É um processo, né? Então, como processo, todos nós caminhamos para virarmos espíritos em essência, né? Esse é o nosso caminho. Então, neste caminho, o físico vai ficar no meio do caminho. E seja ele, não importa, né? Masculino, feminino, ele vai ficar no meio do caminho. Porque a nossa essência é espiritual. Então, é só uma passagem mesmo. Então, isso vai nos dando mais fortaleza para compreendermos o próximo, né, na sua essência. Basicamente é isso. Muito bem. Vamos encerrar por aqui hoje. Então vamos lá, vou botar uma musiquinha aqui. Vocês estão ouvindo a música? Não? Não, música não. Então vamos, aproveitando este momento final, agradecidos por este encontro fraterno, onde podemos trocar ideias, compartilhar experiências e, acima de tudo, direcionarmos alguns minutos do nosso dia para a verdadeira vida, que é espiritual, para os amigos espirituais que se aproximam de nós, para o nosso anjo guardião protetor, que está sempre conosco, que possamos, nesse instante, sentir a presença desses amigos, nos envolvendo com muito carinho, para que continuemos a nossa marcha, para que sigamos o nosso caminho com muita alegria e felicidade de estarmos vivos. Nesse instante, então, nós mentalizamos a figura dos espíritos da corrente médica, que são amigos batalhadores, que vêm disseminando as suas energias para trazer equilíbrio e bem-estar a cada um de nós.
Então, neste momento, esses amigos, com os enfermeiros do espaço, com seus aventais brancos, se aproximam de cada um de nós individualmente. Tocam suavemente o nosso ombro esquerdo, pedem para que pensemos em Deus. E distendendo a sua mão direita sobre o nosso coronário, no alto da cabeça, aplicando a bioenergia, que são folículos de luz, que adentram pelo nosso coronário, que iluminam a nossa glândula pineal no centro do nosso cérebro e que é responsável por distribuir as energias para os outros centros de força do nosso perispírito. Cada um deles rodando nas suas cores características, nas velocidades características, para que possamos absorver esta comunhão de energias que esses amigos nos trazem nesta noite. Vamos procurar respirar profundamente, sentindo o ar penetrando os nossos pulmões, como se fosse um oxigênio puríssimo, repleto de boas energias. Respirando mais uma vez profundamente, retendo o ar por alguns segundos e soltando suavemente. Esses irmãos ainda vão percorrer o nosso lar, onde estão os nossos amigos de trabalho, de atividades, nossos familiares, para que todos eles recebam este apoio de energia, de amizade, de carinho. Então, esses amigos se desdobram em atividades para socorrer a cada um de nós. E nos sentindo muito bem por estes momentos, eles também nos auxiliam na proteção dos nossos lares. Os irmãos que cuidam da limpeza, da higienização dos ambientes, com as suas tochas de luz, que tecem cortinas magnéticas de proteção que envolvem as paredes, o teto e o piso de cada uma das dependências do nosso lar, de forma que estejamos protegidos e amparados sob um campo de força e de luz, deixando de fora as energias mais densas e fazendo do nosso lar um campo de conexão com Deus e com a espiritualidade superior. Então, assim, nós agradecemos a presença desses amigos, o auxílio desta energia que recolhemos nesta noite. Pedimos que esses companheiros permaneçam conosco durante o nosso repouso físico, para que relembremos os nossos planejamentos e possamos receber intuições daquilo que precisamos fazer em nossas vidas. Assim, nós agradecemos a oportunidade, os ensinamentos da noite de hoje e pedimos que Deus abençoe os nossos lares, abençoe os nossos propósitos e que a paz, a alegria, a energia positiva possam reinar no nosso lar durante toda a próxima semana, para que estejamos em paz e felizes com as nossas escolhas. Obrigado, Deus, por esses instantes e por tudo que recebemos no dia de hoje. Que assim seja. Muito bem. Todo mundo bem? Todo mundo bem. Gratidão mais uma vez. Todos aquecidos? Sim. É isso aí. Então tá bom, gente. Ó, fiquem com Deus. Bom fim de semana aí para vocês. Uma ótima semana. Fiquem em paz. Muito obrigada.
Ótima semana. Obrigado igualmente. Tá bom. Vai ter foto hoje, não? Com Obrigada. certeza. Vamos de foto, vamos de foto. Preparou? 1, 2, 3 e... Foi! Aí, Obrigada, gente. Então tá bom. obrigada. Um abração para todos. Fiquem em paz aí. Tchau, obrigado. Não, obrigada. Tchau.